Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para estudar a lição 3 da nossa revista de Tessalonicenses, que tem como título Liderança na Igreja. O nosso texto básico encontra-se em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem na sua Bíblia. A palavra diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? E o nosso versículo-chave encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. E o aluno ele será capaz de saber, perceber a importância de se dispor a ajudar os outros e servir ao Senhor com sinceridade e responsabilidade, sentir, demonstrar altruísmo, mansidão, paciência, interesse, sensibilidade e compaixão pelos irmãos em Cristo individualmente. E agir, cultivar momentos de maior convivência com os irmãos, a fim de promover a edificação mútua. Nós, nesse período de confinamento, nós temos colocado em prática essa nossa liderança cristã. Nós temos tido como a oportunidade de cultivar momentos de convivência. No grupo de mulheres, a nossa líder colocou um desafio de cada irmã gravar um vídeo falando um pouco da sua vida, da sua história, e tem sido muito edificante, porque muitas vezes nós conhecemos, conversamos com as pessoas, mas existem detalhes que são ditos ali nos vídeos que nós no dia a dia talvez não conhecemos um dos outros. E foi uma estratégia do Senhor que tem edificado as nossas vidas, o nosso grupo, tem nos aproximado, mesmo com toda essa distância, essa dinâmica ela tem nos aproximado. E falando em dinâmica, ontem eu mandei para os irmãos para que pegassem uma folha em branca e 3 cores de caneta diferentes e escrevessem quais são as qualidades que você acha que deveriam estar presentes na vida de um mordomo, na vida de uma mãe e na vida de um pai. E muitas pessoas colocavam a respeito do mordomo, de servir, de estar pronto, ser uma pessoa disposta, e da mãe de ser dócil, de ser amorosa, de ser presente, carinhosa, e do pai de ser esse provedor. E nós vamos ver que muitas dessas características, realmente, elas são características do mordomo, da mãe e do pai,
e que são características que nós, como cristãos, nós temos que ter na nossa vida, e nós vemos como que Paulo desenvolvia isso por meio desse texto que nós lemos, e aí nós vamos ver aqui no decorrer da lição como isso acontecia. O segredo de uma igreja bem-sucedida, ela depende da forma de liderança dos seus líderes, da forma de como é exercida a liderança. E nós vemos ali como Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, nós vemos como Paulo, como Timóteo e Silvano, como eles eram líderes, eles eram justos, eles eram honestos, eles cumpriam a vontade do Senhor e ao mesmo tempo eles se preocupavam com os irmãos, eles eram amorosos, eram dóceis, eles tentavam não ser pesados para aqueles irmãos, e eles trazem várias lições para nós como igreja atual, como nós temos que conduzir a nossa liderança, o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, e como nós temos que ter uma vida de oração pelos nossos liderados, a nossa responsabilidade para com os nossos liderados, e como nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus em toda essa nossa liderança. E aqui no decorrer da lição a gente vai ver características de cada um daqueles três que nós falamos, o mordomo, a mãe e o pai. E aí ele começa falando sobre o mordomo. A maneira de fazermos e administrarmos as coisas, que é a mordomia na casa do Senhor, ela deve se assemelhar com o que Paulo nos deixou. A primeira característica do mordomo que ele coloca, ele era honesto, aberto e sincero. Se nós voltarmos no versículo 3, fala assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então ele fala de uma liderança honesta, sincera, sem buscar qualquer tipo de proveito próprio. Ele queria fazer o que ele foi chamado para fazer. E aí nós vemos outra característica que ele coloca do mordomo. Ele desejava ardentemente agradar aquele que o arregimentou, não a homens, como nós podemos ver no versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, ele nos demonstra como um mordomo deve ser. Nós muitas vezes não conhecemos um mordomo, a figura de um mordomo profissional, mordomo, mas nós vemos em filmes, vemos em séries, que eles são pessoas que estão ali sempre, eles conhecem todo o funcionamento daquela casa, eles estão sempre à disposição, como se não houvesse mau tempo para eles. Eles estão ali sempre fazendo o que lhe é pedido para fazer. E isso serve de uma lição para a gente, porque o mordomo, ele está ali disposto a servir, independente de como nós queremos, independente de como está a nossa vida, como está a nossa situação. Ele vem para servir e nós temos que ter essa serventia. E está biblicamente incorreto o crente que acha que os líderes responsáveis pela igreja estão ali para servi-lo. Todo crente, ele é primeiramente um servo de Deus e, por consequência e obediência à palavra do Senhor, ele serve as pessoas, serve ali a membresia da igreja. Se o dom recebido é de liderança, há que demonstrar ser um mordomo, ter honestidade, ter amor, ter zelo, fazer tudo com ordem, se preocupar com as outras pessoas. E aí, essa mordomia que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Se a gente pertence ao corpo de Cristo, o zelo pela casa do Senhor e pelo seu rebanho deve estar em primeiro lugar.
Se os negócios dos homens devem ser bem administrados, quanto mais a igreja do Senhor, as coisas do nosso Deus. E aí ele coloca como na igreja, ele coloca algumas perguntas para nós como cristãos. Como você costuma agir? Procura ajudar os outros ou vive reclamando que ninguém o ajuda? Procura servir em algum ministério ou apenas critica o trabalho que os outros estão fazendo? Preocupa-se em agradar a Deus ou vive preocupado com o que os outros estão pensando a seu respeito? Procura ser honesto, aberto e sincero ou faz comentários dissimulados em rodas de conversa? Então, essas perguntas elas vêm para a nossa reflexão, porque muitas vezes nós deixamos de fazer o que devemos fazer baseado no que os outros estão fazendo. E aí eu me coloco nessa posição, porque muitas vezes a gente desanima de ver as pessoas não cumprindo o que, ao nosso entender, elas deveriam fazer, e aí a gente deixa de fazer o que a gente deveria fazer. E aí a gente deixa de cumprir essa mordomia da maneira que deveria ser cumprida. E vamos justificando o nosso erro em cima do erro dos outros. E aí isso vai se tornando algo insustentável. Na semana passada, a Luana falou sobre uma igreja madura. Quais são as qualidades que são demonstradas por uma igreja madura. E quando eu estudei essa lição, uma das coisas que veio à minha mente foi justamente isso. Esses questionamentos aqui que são feitos, eles não são de uma igreja madura. Eles são de uma igreja que ainda não entende verdadeiramente a sua responsabilidade, não entende o seu chamado. E aí, passando para o segundo tópico, que são as qualidades de uma mãe. A figura da mãe aponta para a habilidade de relacionamentos que o líder deve possuir. A liderança cristã ela deve enfocar primeiramente o povo e depois o trabalho. E muitas vezes isso acontece de forma contrária. Lutero ensinava que a vocação não deve se manifestar pura e simplesmente como uma forma de trabalho. Ela deve ser exercida com amor. Muitos líderes são insensíveis, maus ouvintes, impacientes, alheios. Para esses líderes, a prioridade, o trabalho está acima das pessoas. E o resultado disso é que enquanto as pessoas estão ativas e correndo de um lado para o outro, o povo de Deus continua a clamar pela atenção dos seus líderes. E aí muitas vezes a gente pensa assim, que o liderado ele está ali somente para nos auxiliar, mas a gente não tem a sensibilidade de saber que ele passa por dificuldades, que ele passa por problemas e que ele precisa ser ministrado, ele precisa ter em nós um ponto de apoio, uma pedra de ajuda. E aí a gente vai deixando as coisas somente pensando no trabalho, mas o trabalho não é, como aqui diz, mais importante do que pessoas. E aí as qualidades da mãe, ele coloca, primeiramente, ter uma linguagem saudável. Não usava de linguagem de bajulação, nem esperava bajulação. No versículo 5 diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, aquela linguagem sempre foi uma linguagem saudável, uma linguagem que nós temos que utilizar com os nossos liderados, utilizar como cristãos de um modo geral. São palavras doces, palavras amáveis. E uma segunda questão, a motivação correta. Não fazia a obra por ganância. E também no mesmo versículo fala sobre isso. Não buscava, nem houve um pretexto de avareza. E aí, Paulo ele fazia as coisas porque ele entendia o chamado dele, porque ele entendia que aquilo ali iria edificar as vidas que estavam ao redor dele. Ele não fazia com nenhum tipo de avareza, buscando um benefício próprio. E aí,
o terceiro tópico sobre a qualidade da mãe é a humildade. Não exigia honra por ser representante de Cristo, pelo contrário, conquistava o respeito pelo seu procedimento. E aí no versículo 6 diz assim: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados, eles não eram pesados. Paulo, ele trabalhava, ele supria as suas próprias necessidades, o Senhor supria, mas ele não exigia nada daquele povo, ele não estava ali exigindo nada a mais. Ele sabia que ele estava ali para servir e não para ser servido. E hoje em dia a gente tem visto muito uma inversão desses valores. As pessoas que são líderes, que são pastores, que têm títulos dentro da igreja, elas estão muito ali mais querendo ser servidas do que estão dispostas a servir. E é contrário ao que a palavra fala, porque a palavra nos diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, nós, quando exercemos uma liderança, quando estamos servindo ao Senhor, nós temos que demonstrar esse serviço de forma amorosa, de forma grata ao Senhor. E aí um outro atributo que ele coloca é que tem que ser altruísta. Era altruísta tendo a disposição de literalmente dar a própria vida, se necessário, para ganhar pessoas para Cristo. Isso a gente vê no versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Então, eles não somente entregavam ali o ministério, somente a palavra do Senhor, mas eles estavam dispostos a entregar suas próprias vidas por amor à obra do Senhor, por amor àquelas almas, por amor àquelas pessoas que o Senhor tinha colocado eles para cuidar. E aí nos vem vários questionamentos de como que nós temos verdadeiramente, a gente tem tido essa entrega para com a obra do Senhor, para com a liderança, algum posicionamento que nós temos na obra do Senhor, ou nós temos feito de acordo com as nossas possibilidades, assim, humanamente falando, e quando passa do que é humanamente, a gente não está disposto a fazer. E o quinto tópico que ele coloca é a mansidão. Ministrava as pessoas com docilidade, como uma mãe acariciando os filhos, que nós vemos no versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Essa docilidade, essa mansidão, essa questão de não reagir da maneira que o mundo reage às situações. Muitas vezes a gente, no nosso ministério, as pessoas falham com a gente, os nossos liderados falham e a gente quer revidar, a gente quer fazer como o mundo faz, pagar na mesma moeda. E não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que a gente tem que ter mansidão, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que entender as dificuldades um dos outros, as limitações um dos outros, mas por outro lado a gente também não pode, quando nós vamos ver ali as qualidades de um pai, a gente não pode negligenciar a nossa exortação, porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás de um problema, justificam por um problema, por alguma dificuldade e nunca mudam aquela maneira de agir. E aí agora nós vamos ver aqui as perguntas a respeito das qualidades de uma mãe. Na igreja, com seus irmãos em Cristo, como você costuma agir? Tem paciência com os mais fracos na fé ou é impaciente e rigoroso, pronto a condená-los? Demonstra sensibilidade às necessidades e aflições dos irmãos ou mostra frieza e desinteresse pelo que estão passando? É dócil e manso diante das situações de conflito ou age com inflexibilidade e teimosia?
demonstra altruísmo, abnegação e preocupação com o bem-estar do próximo ou vive preocupado com seus próprios interesses e desejos? Eu posso dizer por mim que quando nós iniciamos o pastoreio, quando o meu esposo foi escolhido para estar à frente da Batista Ebenezer em Arniqueira, e as pessoas procuravam com as suas dificuldades, com seus problemas, e esses problemas se tornavam repetitivos. Muitas vezes eu demonstrava impaciente, eu falava, não é possível que a pessoa está passando tantas vezes pelo mesmo problema e tem reagido da mesma maneira. E aí eu meio que me julgava superior àquelas pessoas, como se eu soubesse resolver as minhas dificuldades de uma maneira muito mais tranquila do que aquelas pessoas. E o Senhor, ele foi me mostrando, ele foi me moldando essa questão desse amor, de ter essa empatia, de me comover com a dificuldade das pessoas. E nesse momento atual que nós temos passado, eu até coloquei algo no grupo das mulheres a respeito disso, porque muitas vezes nós estamos bem tranquilos porque nada tem faltado na nossa casa, porque esse vírus não atingiu ninguém da nossa família, mas nós não deixamos de nos preocupar com as pessoas que estão fora, as pessoas que estão passando dificuldade financeira, que não estão tendo as coisas para se alimentar dentro da sua casa, e aí a gente perde essa sensibilidade, porque tá tudo bem com a gente, não necessariamente tá com o nosso irmão. Então nós temos que ter essa sensibilidade de nos preocuparmos uns com os outros, de não é porque tudo me vai bem que eu não tenho que me sensibilizar e me preocupar com as dificuldades do meu irmão. E aí a gente vai aprendendo muito da parte do Senhor, como Paulo, ele tinha essa sensibilidade. Não é porque ele conheceu o Senhor, porque ele estava na presença do Senhor, que ele tinha uma intimidade com o Senhor, que ele ia deixar as pessoas perecerem. Muito pelo contrário, por ter esse conhecimento, ter essa intimidade, é que ele tinha essa sede de levar o evangelho a outras pessoas. E aí, as qualidades de um pai. Com muita razão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4,15, diz assim: ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Essas palavras, elas são muito verdadeiras para o dia de hoje. Paulo, ele nos dá esse exemplo, e ele coloca como as qualidades de um pai: o trabalho, quando ele diz lá no versículo 9, que ele trabalhava, ele diz assim, o versículo 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então, ele trabalhava dia e noite para que ele pudesse ter as suas necessidades supridas e não ser pesado para aquelas pessoas. E mesmo assim, ele pregava o evangelho. E hoje, a maior desculpa que as pessoas dão é a falta de tempo. Coloca como se o evangelho, o pregar o evangelho, o liderar, o ser servo, ser mordomo, seja somente para pessoas que se aposentaram ou que estão desempregadas ou que têm tempo disponível, e muito pelo contrário. O Senhor, ele foi, no decorrer da escolha ali dos seus discípulos, ele sempre foi escolhendo pessoas que tinham ocupações, pessoas que estavam com seu dia cheio, mas mesmo assim preferiram, priorizaram as coisas do Senhor. E um segundo atributo que ele coloca é o estilo de vida equilibrado. Ele tinha uma vida exemplar entre os crentes para não provocar nenhum escândalo. E lá, como diz lá no versículo 10, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Então fala sobre um estilo de vida
um testemunho cristão de como nós devemos ser para os nossos liderados, o que eles têm que ver em nós. Eles têm que ver essa justiça, eles têm que ver essa, essa santidade, essa irrepreensibilidade em nós como líderes. Eles têm que nos ter como um espelho, da mesma maneira que muitas vezes nós nos espelhamos em Paulo, e porque Paulo se espelhava no Senhor e nós nos espelhamos no Senhor Jesus, mas temos uma referência na vida de Paulo. E um terceiro ponto que ele coloca é o discipulado, que é um ponto muito importante, que fala assim no versículo 11: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Então, era um discipulado, era cada um deles, não era de modo individualizado. E o discipulado é algo muito importante dentro da igreja, é algo que a liderança deve fazer, porque o discipulado, assim como nós fazemos com os nossos filhos, que nós almejamos que eles alcancem coisas maiores do que nós alcançamos, tanto na vida financeira, na vida profissional, como na vida com o Senhor, é isso que nós temos que querer com o nosso discipulado, que as pessoas alcancem, que os nossos discípulos alcancem lugares altos na presença do Senhor, vivam experiências na presença do Senhor, que eles sejam, executem coisas que nós muitas vezes nos programamos, mas não conseguimos colocar em prática. Então, um bom líder, ele faz discípulos, e quando ele sai de um departamento, o departamento não para, porque as pessoas estão preparadas, as pessoas foram discipuladas por ele para dar continuidade àquele trabalho. Então, é uma característica muito importante. E a última característica: cuidou responsavelmente do bem-estar espiritual de seus filhos na fé. No versículo 12: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, uma possível razão de Paulo ter enfatizado o aspecto de mãe e pai na liderança é o coração da maioria dos pais. Ele é compassivo, é sensível e bondoso. A verdadeira liderança, ela traz isso. Ela tem um coração compassivo, sensível, bondoso. E não é alcançada reduzindo aos caprichos de quem lidera, mas dedicando amor como os pais devem fazer com os filhos. Esse é o caminho da liderança cristã, o caminho de abnegação, de paciência e de diligência, de conformidade com que o Senhor, quem fala em Marcos 10, 43 e 44, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. E concluindo a nossa lição, não há necessidade de deduzir das figuras de pai e mãe que Paulo estava conduzindo um estereótipo de papéis. Ele não estava falando de papéis, ele estava falando de atributos que o Senhor nos deu para conduzirmos os nossos liderados, conduzirmos a obra do Senhor, dando um bom testemunho, sendo mordomos, servos fiéis, prontos para servir ao Senhor, e que nós possamos ter a sensibilidade de ser pai no momento necessário de ser pai, de ser mãe no momento necessário de ser mãe, e de ser mordomo, de exercer essa mordomia da maneira que o Senhor quer que nós exerçamos. E uma sugestão de aplicação: Paulo também reconhece que precisa tratar os irmãos em Cristo como fazem os pais com os filhos, exortando, consolando e admoestando a cada um, até que aprendam a viver de modo digno. Na igreja com seus irmãos, como você costuma agir? Demonstra interesse e compaixão a ponto de dar atenção individualizada aos irmãos que precisam de alguém para compartilhar e desabafar e chorar?
ou se alegrar junto? Recebe irmãos em casa ou faz visitas para conhecê-los melhor, melhorar a convivência, estreitar laços, a ponto de vocês se edificarem mutuamente? Então, irmãos, como liderança na igreja, muitas vezes hoje você não exerce uma função de liderança na igreja, mas isso não quer dizer que você não seja uma pessoa que tem que ter essas qualidades de mordomo, de mãe e de pai. Por quê? Porque onde nós vamos, nós levamos a palavra do Senhor. Onde nós vamos, nós temos que testemunhar esse Deus a quem nós servimos. E quando nós fazemos isso, nós estamos liderando, nós estamos levando a palavra do Senhor. E que nós possamos ter isso muito ardente no nosso coração, que isso seja assim, essa chama não venha se apagar no nosso coração, de fazer as coisas da maneira que o Senhor quer que nós façamos, com dedicação, com amor, com mansidão, com abnegação, com entrega total. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar os irmãos para fechar os olhos neste momento. Nós vamos fazer uma oração de encerramento e pedindo ao Senhor para que nós possamos colocar em prática tudo isso que foi ministrado nas nossas vidas. Deus amado e bendito, Pai, nesta manhã nós nos colocamos aqui diante da Tua presença para te agradecer, ó Deus amado, pela Tua palavra que é viva, que é verdadeira, que Deus amado, a Tua palavra venha encontrar, ó Deus, morada nos nossos corações. Que nós possamos ser confrontados nesta manhã, meu Pai. Que nós venhamos, ó Deus, melhorar como servos do Senhor. Que nós estejamos dispostos, ó Deus, a cumprir o que o Senhor nos chamou a cumprir, independente das circunstâncias. Que nós tenhamos sensibilidades, ó Deus, com os nossos liderados, e nós possamos, ó Deus, sofrer com os que sofrem e nos alegrar com os que se alegram, que nós possamos, ó Deus, admoestar, exortar no momento certo, que nós possamos, ó Deus amado, ter a harmonia de todas essas qualidades de mordomo, de mãe e de pai, para que nós possamos fazer a Tua obra da maneira que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão que está assistindo esse vídeo, cada família aqui representada, visita, Senhor, a casa de cada um dos teus servos, se faz presente, faz morada, Pai, na casa de cada um dos teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, dai-nos uma semana abençoada, que o Senhor possa, ó Deus amado, conduzir os nossos passos, livra-nos, ó Deus, de todo o mal que tem acontecido nesse mundo, Pai, que nós possamos nos achegar a cada dia mais ao Senhor, meu Deus, que nada nos afaste do teu amor, meu Deus, mas que a cada dia nós possamos nos assemelhar mais ao Senhor, meu Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, tenham um ótimo domingo e à noite assistam o nosso culto. Em nome de Jesus, amém.